sempre faço uma confissão, 98, 97, nós éramos responsáveis pelo trabalho de quinta-feira, cultos de libertação, e algumas vezes pastor Rubens, ainda ali no Desafio Jovens Três Coroas, ali com aquela dramatização que quebrantava a gente. Tivemos o prazer de muitas vezes ter ali o pastor Rubens Gutierrez, e essa amizade aí, ela tem se prolongado ao longo desses anos aí. Nós louvamos a Deus por isso. Também louvamos a Deus pela vida desses obreiros, do irmão Cláudio, do irmão Claudir. O Cláudio foi a pessoa que Deus usou para que hoje o Ministério de Restauração tenha a responsabilidade do atendimento espiritual ali na Penitenciária Estadual de Jacuí. Eu me lembro que no final de 2016, o Cláudio nos chamou lá para conversarmos, para que nós viéssemos dar assistência, estarem debaixo da cobertura, né, aí do Ministério de Restauração. E nós estávamos ali em um momento muito difícil. Em 2013 nós já tínhamos passado por um procedimento cirúrgico, e 2016 agora de volta, não mais com um nódulo benigno, sim um carcinoma. E o Cláudio então nos chamou para que nós viéssemos assumir. Eu disse: Cláudio, vai orar a Deus, chama a instituição que está dando assistência para ti, expõe as fragilidades, aquilo que não serve, porque eu vou passar por este procedimento cirúrgico. Porque para mim não muda nada a gente sempre auxiliar eles, mesmo não sendo coordenador, não tendo esta responsabilidade. Nós mandávamos para eles literatura, algumas coisas, e eu com vontade, né, que eles ouvissem. Aí o Cláudio chamou a instituição lá, e a instituição não deu devido valor, atendimento às reivindicações. Em 2017, então, nós assumimos ali o trabalho, e Deus fez obras tremendas. Por graça de Deus, apresentamos ele a presbíteros. Por alguns não fomos muito bem compreendidos, mas o fato é que o Cláudio está aí dando fruto, um fruto digno de arrependimento. Depois, o Cláudio deixa lá então o Claudinho, né? Sai o Cláudio e fica o Claudinho. Os obreiros, irmãos, não é porque eles estão ali, e nunca nos deram maiores problemas. Nunca. Isso nunca. Eu nunca precisei, durante a gestão deles, interferir nada, opinar nada. Não precisei. Então nós viemos tratando esses problemas de saúde, né, já há alguns anos. Viemos experimentando algumas pessoas ali para nos substituir. Nós sabíamos que no nosso tempo Deus nos deu uma mensagem extraordinária com relação aos 3 estágios de uma chamada. O primeiro estágio é combater, né? O segundo, principal, é correr. E o terceiro, irmãos, que é o mais difícil, é guardar. E eu me encontrei inserido nesse contexto. Meu Deus, eu combati, eu corri, mas eu tenho que guardar. Graças a Deus, eu pude ter então a dignidade, já vinha me preparando já há alguns anos para que alguém assumisse, né, essa grande obra. Experimentamos algumas pessoas, não deu certo, e apresentamos então o Cláudio, e o Cláudio foi algo inédito, irmãos. Antes de completar 1 ano da sua condicional, ele está retornando para o sistema carcerário. Isso não ocorre todo dia. A Suzette, a Secretaria de Segurança, ela dificulta muito. Mas o Cláudio, com menos de 1 ano, estava retornando lá agora para fazer parte da equipe, e agora ser o coordenador da área PET. Então, irmãos, a gente tinha que falar isso. Nós moramos ali 10 anos, 2,5 quadras da igreja, irmãos. 10 anos nós moramos ali. E não foi nenhuma nem 2 vezes nós saímos 3
6 horas da madrugada da igreja. Inverno, verão, não foi nenhuma nem 2 vezes. Porque eles saem do sistema carcerário muitas das vezes e eles batem, vão direto. Tive caso da pessoa dormir no portão. Eu vou esperar o pastor Sérgio aqui. Só que agora o pastor Sérgio está quase jubilado, retirado em outras áreas, que é o trabalho das cruzadas evangelísticas, trabalho nas vilas. Nós voltamos lá para a ponta de Isibéria. Mas esta obra, ela é de Deus. Esta obra de lembrar dos presos é de Deus. De visitar os presos é de Deus. Então, eu creio que a igreja começou a sentir essa necessidade de não ter ali um referencial, porque ele sai e procura alguém. E hoje essa pessoa é o Cláudio, ele sai e procura, mas eu creio que foi por isso. Amém? Mas ficou o Claudir aí, né? Comigo, né? Que Deus está levantando, usando novamente. Graças a Deus. Mas Deus nos deu uma mensagem para nós compartilharmos com os irmãos. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 1. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, capítulo de número 4, versículo de número 1. Graças a Deus. E Deus está fazendo obras extraordinárias, irmãos, ali na área de Viamão. Deus está fazendo obras extraordinárias. Só o ano passado, a área Viamão, ela teve 19 cruzadas evangelísticas, um trabalho de evangelismo e ação social. Deus está fazendo obras extraordinárias ali na área de Viamão. 2 fatos que eu me lembro: nós estávamos ali na Vila Augusta. Viamão tem 2 áreas das mais difíceis, áreas mais conflituosas, de conflitos, a Augusta e a Valência. Num desses trabalhos nós estávamos lá no Pradinho, que é um local de carreiras, de cavalos, né, charrete, e nós estávamos lá, estava o irmão Roberto Miller. Roberto Miller passou pelo sistema carcerário também, presbítero. É um irmão que Deus está usando muito ali na área de Viamão. E as irmãs evangelizaram, a igreja saiu para a rua, ninguém ia para o culto. E nós estranhamos. Nós não entendíamos que a área onde estava sendo feita a cruzada evangelística, o trabalho de ação social, era uma área que pertencia a uma outra facção. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não desciam. Mas quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, Ele dá estratégia. Glória a Deus. Tudo é resolvido nas regiões celestiais. Deus deu uma revelação a um irmão lá, ele foi e trouxe toda uma comunidade terapêutica. Ali tinha em torno de 10, 12 irmãos ali. E Deus instrumentalizou o irmão Roberto de uma forma extraordinária, pregava apontando para aqueles irmãos e apontando especificamente para um irmão, dizendo: tu sabe quantas as vezes Deus te livrou da morte, e Ele está te livrando mais uma vez. Glória a Deus. Tu sabe quantas as vezes Deus te livrou. Só que, irmãos, o salão de ações sociais, salão ali de festas na frente, tem uma mesa de snooker. Estava 2 pessoas, 2 moços jogando snooker com a pistola na cinta e falando para o outro: não adianta ele se esconder no meio dos irmãos, ele não passa de hoje. Mas glória a Deus, o rapaz não morreu. Fui lá, preguei a palavra de Deus para ele. Ele saiu bater cabeça lá para o gerente dele, aquele pessoal todo na volta. Bendito seja o nome do Senhor. A morte que era iminente não ocorreu. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão Antônio, presbítero Antônio, ele é encarregado da congregação Arbon, e convidaram ele para entrar numa casa. Ele disse: essa não, essa casa aí, esse pessoal é inimigo dos meus irmãos, dos meus familiares, há 25 anos que eles brigam. Quando eles se encontram é um derramamento de sangue.
pois ele teve que entrar naquela casa, ele teve que orar por aquela pessoa, e aquela pessoa disse: olha, eu não faço nada para os teus irmãos por causa de ti, por causa do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Então, eu entendi, irmãos, que o sistema carcerário, ele, para mim, passou. Foram 43 anos, irmãos, 17 anos coordenando o trabalho do sistema carcerário. Eu perdi as contas, mas ultrapassou as 2.000 vezes sozinho dentro do sistema carcerário. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o fato é que um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é Deus. Você pode glorificar a Deus? Amém. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, eu quero lhes falar nessa noite, irmão, subordinado ao tema, ao título, são mensagem que nós pregávamos no rádio. Nós tínhamos uma programação todas as quintas, e era uma mensagem que nós trazíamos todas as quintas-feiras. Eu quero lhes falar sobre o tema, subordinado ao tema, atitudes dignas do investimento. Atitudes dignas do investimento. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte com você. Bendito seja o santo nome do Senhor. Deus vai falar com você nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a concepção que nós temos de cristianismo, pastor Rubens, é que nós estamos inseridos numa firma, menos no reino de Deus e na sua justiça. Bendito seja o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que todo o empregador, irmãos, todo empregador, ele espera retorno dos seus empregados. Todo empregador, ele espera o retorno, Mas a Bíblia Sagrada, ela vai nos orientar que Deus, ele espera de nós gratidão, sermos agradecidos ao Senhor. Glória a Deus, porque foi Ele que perdoou os nossos pecados, foi Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida, foi Ele que nos tirou das trevas e transportou-nos para o reino de seu Filho amado, foi Ele que nos vivificou quando nós estávamos mortos e delitos em nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas via de regra, irmãos, não ocorre isso na igreja. Via de regra não ocorre isso na igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos em Éfeso, capítulo de número 4 e o versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa conduta, irmãos, do dia a dia, ela dignifica a nossa salvação. A nossa conduta, irmãos, no dia a dia, ela dignifica. Bendito seja o nome do Senhor. Ela dignifica a nossa salvação em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E significa uma coisa, irmãos: obedecer prontamente todos os seus requisitos espirituais. Isso, irmãos, que significa atitudes dignas desse tão grande investimento, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Pedro vai dizer o seguinte: visto que fosse comprado, não com ouro, não com prata, mas sim com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo São João, capítulo de número 2, na sua primeira carta, vai dizer, capítulo 2, versículo 6, vai dizer: se esse diz que está nele, deve andar como ele andou. Como ele andou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite? E a palavra andar dignamente, irmãos, quer dizer andar de uma maneira digna, em que há dignidade e honestidade.
andar de uma forma digna, em que há honestidade. Paulo está exortando nós saímos da teoria, irmãos. Saímos da teoria e irmos para a prática. Saímos da vida teórica. Eu me lembro que uma vez eu morava ali ao lado do Morro da Cruz, ali, onde o pastor Rubens morou, ali na Volta da Cobra. Eu me lembro que um irmão, um amigo meu, assumiu uma das congregações mais difíceis, das mais difíceis da área do setor 7. E ele então me convidou para pregar ali. E estava ali um moço, eu não conhecia ele muito bem, oriundo também do sistema carcerário. Eu não conhecia o dia a dia dele. E Paulo disse que ele não quer ver palavras persuasivas, mas sim demonstração de virtude, de poder, porque isso significa evangelho. E aquele moço vinha todos os dias ali me falar que estava terminando ali um curso teológico, e ele disse para mim: o senhor não vê que eu estou cheio do Espírito Santo? Aí eu olhei para ele assim: eu não estou vendo nada, né, irmãos? Aí me lembrei daquele convite, daquela pedreira, irmãos, pensa em pedreira. E aí chegamos lá, e aí eu disse para a esposa do encarregado, eu disse: olha, irmão, eu tenho um rapaz aqui que está que nem cavalo no partidor, ele está na ponta dos cascos, ele está cheio de Espírito Santo, ele está aqui terminando um curso teológico. Eu vou aí, levo ele aí, oramos aí, e vamos aí. Irmãos, aquele rapaz xingou ele, pregou, não ocorreu nada. 15 para as 10, para as 22 horas, ele me passou o microfone. A igreja ali tão truncada, não recebeu nada, aquele ambiente pesado. Aí eu disse, passou para mim, eu disse: irmãos, não se preocupem, porque Deus me deu uma mensagem, teoria e praticidade. Só que Deus, irmãos, queria nos dar uma lição em nós dois, através de atitudes práticas. Nós estávamos descendo um morro e ele dizia: me exorta, me xinga. Eu disse: não, rapaz, você acabou de dizer na minha casa lá hoje à tarde que você estava cheio do Espírito Santo, que você estava cheio de sabedoria, você estava cheio de conhecimento. Eu não vou, você tem uma consciência, e Paulo vai dizer: te examine, pois, a ti mesmo. Eu não vou fazer isso. Se a tua consciência está te acusando, maior é Deus. Eu não vou fazer o papel de nosso adversário, mas rever os teus conceitos, porque não sabiam da atitude dele do dia a dia, né? Então na hora ali do púlpito, irmão, não fluiu nada. E nós estamos descendo aquele morro. Estava a esposa do Ciganinho. O Ciganinho, ele era irmão do falecido Anão, o primeiro Robin Hood, o primeiro narcotraficante do morro. E a esposa dele estava ali, os seus filhos, praticamente quase todos ela ganhou no sistema carcerário naquela época, em que eles traziam, inclusive, né, na cozinha lá, que tinha aquelas celas ali, que eram as visitas íntimas. Então trazia a mulher do pelletier para visitar o esposo na Bélgica. Assim ela concebeu quase todos os seus filhos, e ela está naquele morro, o esposo já morto e ela ali coordenando a biqueira, e aquele rapaz ali me dizendo: me exorta, me xinga, me diz alguma coisa. E quando ela me viu, ela disse assim: irmão Serginho, que bom lhe ver, irmão Sérgio. Eu estou com essa minha nora aqui, ela está quase ganhando o neném, ela está com as contrações de parto, ela está com as dores de parto. Eu consegui um carro, não consegui motorista, aí foi embora carro, enfim, agora eu consegui carro, não tenho motorista. E aquela mulher, as duas na rua. E eu disse: Eunice, você permite orar pela tua nora?
E orei por ela no meio daquela rua e disse: Senhor Jesus, permite essa mulher chegar no hospital e ter um tratamento digno, Senhor. Aleluia. E não pedi para que ela chegasse até a enfermaria, irmãos. Ela ganhou o neném no corredor do hospital. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Desci, fui descendo. Chegamos lá numa biqueira. Lá estava o seu Paulo, meu vizinho. E ele me disse: irmão Serginho, o senhor foi embora e nunca mais nos visitou. Muitas das vezes, irmãos, a gente pegava aquele homem caído da droga, do álcool, falávamos do grande amor de Deus para a vida dele. Agora foi morar do lado da casa dele, irmãos, um teólogo que só deu mau testemunho. Deu um mau testemunho. E ele agora então ali está se queixando: o senhor foi embora, veio essa pessoa que sempre deu mau testemunho. E eu fiquei ali conversando com ele vendendo churrasquinho, fazendo seus negócios além do churrasquinho. Aleluia. As meretrizes na volta dele, vendo eu ali parado, ali falando do grande amor de Deus para a vida dele. E ele disse: sabe, irmão Serginho, eu ainda não me decidi pelo Evangelho, mas a minha filha já está indo na igreja. Mas o senhor é brincadeira, o senhor nunca mais veio me visitar. E quando eu estou ali falando com ele, irmãos, pasme, um demônio pegou o vidro de continimento dele, levitou e caiu no chão, que as pessoas ficaram assustadas. Sabe o que ocorreu com o pseudo cheio do Espírito Santo, irmão? Ficou que nem Geazi, quase, como diz a gente no sistema, quase cravou a pata. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a sua conduta, irmãos, o seu dia a dia, bendito seja o nome do Senhor, não dignificava, não glorificava o nome do Senhor. Era uma pessoa bastante impaciente, bendito seja o nome do Senhor. Mas nesta noite o Espírito do Senhor está aqui, bendito seja o nome do Senhor, e Ele passa em revista o seu exército. Glória a Deus. O Salmo de número 106, versículo de número 1, diz que Deus procura os fiéis da terra, e aquele que anda num caminho reto, este me servirá. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite. E a palavra andar, irmãos, ela quer dizer conduta diária. Conduta diária, bendito seja o nome do Senhor. Eu ando hoje, eu ando amanhã também, bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. E a palavra digna, irmãos, quer dizer viver de modo compatível com o que a pessoa está em Cristo Jesus. A posição compatível, irmãos. Eu me lembro que eu trabalhava numa firma, nós trabalhávamos entre alguns irmãos naquela firma. E tinha um irmão que não tinha jeito, ele trabalhava sem camisa. Aí eu disse: é muito calor, né? Ele disse: qual é o problema? Ele já sabia que eu ia falar. Qual é o problema? Aqui não é igreja. Mas eu disse para ele: meu amigo, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, e aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Meu andar não é só na igreja, é na rua, aonde eu ando. O meu andar tem que dignificar o Senhor. O meu andar tem que dignificar este tão grande investimento. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Paulo, ele diz rogo-vos, e a palavra rogo-vos no original quer dizer chamar para o lado de alguém. Aqui Paulo está dizendo: rogo-vos, irmãos, em Éfeso, eu estou chamando vocês para o lado de alguém, não é para o meu lado. As pessoas têm o terrível hábito, irmão, de pensar que pastor chama alguém para o seu lado. Quando o pastor, quando o líder exorta, quando ele chama a atenção, ele está dizendo: passe para o lado do Senhor, rogo-vos. Quando o Cláudio estava na indecisão, estava se decidindo, eu digo: olha, vai para a área São Leopoldo.
Lá tu vai ter um pastor, tu vai ter um amigo, aleluia, tu vai ter um mestre. E é isso que Paulo está dizendo. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos. No original, chamar para o lado de alguém quer dizer convidar, apelar, exortar, encorajar. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamado. Jesus disse: não foi vós quem me escolhestes, foi eu que vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, que foste chamado. Quem te chamou não fui eu, não foi o pastor Rubens, não foi o pastor presidente, não foi a mesa diretora, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Foi Ele mesmo, foi Ele que te convenceu do pecado, do juízo e da perdição. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículo 17 e 18, Pedro vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, ou deixaram por herança, bendito seja o nome do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor. O temor é o princípio de toda a sabedoria. De toda a sabedoria. Eu me recordo quando eu cheguei na igreja, eu cheguei no ano de 1980. Mensagens bem mais simples. Aqueles homens que mal sabiam falar, irmãos. Deus operava de forma extraordinária. Aleluia! Os demônios, irmãos, não ficavam dentro da igreja. Não ficavam. Aleluia! E o que havia? Temor. Temor, irmãos. Temor. Temor é o princípio de toda a sabedoria. E Pedro está dizendo aqui: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E Paulo vai dizer, capítulo de número 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer: o qual a si mesmo, em resgate por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nesta noite. O resultado da morte, irmão, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi substitutiva. Cristo, glória a Deus, morreu. Paulo vai dizer a Tito, capítulo 2, versículo 14: ele se deu-se a si mesmo para remir, resgatar, irmãos. Ele substituiu aquilo que era para nós, glória a Deus. Todo culto de Santa Ceia, eu sou tomado de um quebrantamento, irmãos, porque quem me pregou o Evangelho foi o próprio Espírito Santo, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 ou 15, e dizendo: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu não sabia o que era a Bíblia, mas quando eu me deparei com este versículo das Sagradas Letras, eu pude chorar diante da Bíblia e dizer: Deus, tu existe. E eu disse: Senhor, tu existe. Paulo vai dizer que ninguém pode chamar Deus de Senhor a não ser pelo Espírito. Foi Ele que me convenceu. Então, portanto, todo culto de Santa Ceia, eu sou tomado de um quebrantamento. Se Jesus tivesse que morrer unicamente por mim, para que eu desse fruto, e fruto digno de arrependimento, Ele teria morrido, Ele teria se dado a si mesmo, Ele teria me substituído aquilo que era para mim. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite. Levante as suas mãos aos céus aqui nessa noite.
Quais têm sido as suas atitudes? Elas são dignas do investimento, desse tão grande investimento, irmãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que por um justo talvez alguém possa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, irmãos, de que quando nós éramos destituídos, abortivos, glória a Deus, Ele nos visitou através da sua graça. Hoje eu estava trabalhando, irmãos, fazendo umas peças artesanais ali, e eu estava ouvindo um hino sobre a maravilhosa graça, e eu estava ouvindo aquele hino, irmãos, e tive que rodar ele algumas vezes, porque eu fui tomado de um quebrantamento, ouvindo sobre a manifestação da graça, glória a Deus. Ai, que palavra. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Aleluia. O significado, o resultado da morte de Jesus. A morte, ela substituiu aquilo que era para nós, irmãos. A cruz era para nós. A maldição era para nós. Uma eternidade sem Deus era para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo vai dizer: fostes resgatados. Ele está dizendo: olha, vocês foram comprados. Vocês estavam sequestrados. A gente conhece, passou pelo grito, pela dor, sabe a palavra sequestrar. Alguém gosta de estar sequestrado? Alguém faz ali de livre e espontânea vontade sequestrado? Não, irmão. E é assim que nós estamos, sequestrados nas emoções, sequestrado nas finanças, sequestrado, aleluia, mas Ele nos resgatou, irmãos, Ele nos resgatou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nós estávamos sequestrados, nós estávamos reféns, irmãos, nós éramos reféns. Aleluia, nós estávamos presos, nós estávamos amarrados, mas glória a Deus, pelo Espírito do Senhor e pela palavra do Senhor, Jesus, ele vai dizer, Mateus vai dizer, capítulo 4, versículo 16 de Mateus, vai dizer que o povo de Zebulão estava assentado em regiões de sombra de morte, estava sequestrado, o povo, aleluia, lá em Zebulão, estava sequestrado, mas naquele sequestro ele viu a luz ganhar, glória a Deus. Em você estávamos sequestrados, mas um dia a luz do Evangelho, um dia a palavra de Deus penetrou ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e menudas, e hoje nós estamos aqui dizendo: livre estou, like a palavra, livre estou. Você pode levantar as suas mãos aos céus aqui nessa noite. Agora a questão, a pergunta é: como você tem andado, irmão? Tem andado de forma digna deste tão grande investimento, irmão? Aleluia! Aleluia! Deus nos deu uma outra mensagem, nós já pregamos no ar livre. Deus tem prazer, tem, que o homem venha ao pleno conhecimento da verdade, venha ser salvo. Agora, Deus tem alguma coisa que Ele não tem prazer? Sim, na morte do ímpio. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Nós estávamos sequestrados. Nós estávamos reféns contra a nossa vontade. Aleluia. E o pedido de resgate era alto, irmão. Nenhum de nós tínhamos condições de pagar. Nenhum de nós tinha condições de pagar. Nós estávamos sequestrados. E Paulo, ele está dizendo aqui: vocês estavam sequestrados. Lembre-se disso. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora você tem que entender uma coisa, irmão. Quando por bondade de Deus, Deus nos permitiu que fôssemos morar lá em Águas Claras, irmão. Quando eu adquiri aquele imóvel, irmão, eu adquiri ele
Não para o antigo proprietário ir lá e me dar ordem. Eu ainda não terminei de pagar, termina este ano. Este imóvel não é mais dele, é meu. E eu e você temos que entender uma coisa. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Esta casa não é tua, glória a Deus. Ou ela é templo do Espírito Santo. Ou nós somos meramente religiosos. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite. Levante as suas mãos aos céus aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos aos céus nesta noite. Aleluia. E a glória ao Senhor. Glória a Jesus. Você é templo do Espírito Santo. Glória a Jesus. É Ele quem tem que dar ordem. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. É Ele quem tem que dar ordem. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1, e vai dizer: se portanto ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas